Jornal da Mira. O vice-governador e secretário de Educação do Maranhão, Felipe Camarão, do PT, criticou uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, que deve retirar 15% dos valores dos precatórios do Fundef dos professores. Boa tarde, Carla. Explica melhor essa decisão e essa confusão toda. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Gleison. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Mira. Uma boa confusão, né? E confusão essa que parecia já estar superada, porque desde quando começaram a serem feitos os acordos para a liberação do precatório do Fundef, tanto para municípios quanto para estados, o Tribunal de Contas da União se apressou para estabelecer que o valor principal do recurso, na verdade, valor nenhum, inicialmente era o entendimento, poderia ser usado para pagar honorários advocatícios. Depois de uma série de ações, o Supremo Tribunal Federal disse que poderia até ser usado, desde que fosse os valores dos juros, não o valor principal. O valor principal tem dono, quem é 60% para os professores, e assim era a regra do Fundef, né, antigo Fundef, que agora virou Fundeb, e 40% para investimentos na área da educação. Da onde é que vem esse dinheiro, pessoal? Esse recurso era um dinheiro que o governo federal tinha que ter aumentado para passar para a educação, e não fez no período de 1998 a 2006. É daí que vem esse recurso, tanto que são somente esses professores que trabalharam nessa época que têm direito ao recurso dos precatórios do Fundef. Acontece que depois de todo esse debate, o sindicato aqui dos trabalhadores da educação do Estado do Maranhão, o Simproecema, entrou com ação no STF pedindo honorários advocatícios. E, pasmem, não do valor, não dos 60% do valor dos juros, mas do valor global, 60% do valor global, ou seja, do que vai ser direcionado para os professores. E ia começar a ser pago semana que vem, não sei nem se ainda vai ser pago. Ainda vai ser debatido internamente entre a Secretaria de Educação e o governador Carlos Brandão, se eles suspendem esse pagamento ou, enquanto não tiver uma decisão do recurso que o Estado vai entrar, ou então eles pagam e depois, se tiver uma decisão que cai esses 15%, eles complementam o dos professores, né? Eu falei hoje pela manhã com o presidente do Simproecema, o Raimundo Oliveira, e ele disse que tiveram 19 assembleias em que o tema foi debatido para a contratação de uma banca de 5 escritórios de advocacia. 5 escritórios de advocacia. Não é pouco, não. É muito, né? E que foram contratados exclusivamente para tratar dos precatórios do Fundef. E por isso ele diz que é justo, sim, pagar para esses 5 escritórios de advocacia 150 milhões de reais. Esse é o valor. São os 15% dos 60% que os professores têm direito, no valor global, incluindo o valor principal e valor de juros. O Felipe Camarão, em seu vídeo nas redes sociais, eu falei com ele mais cedo, antes das 7 da manhã a gente estava conversando, e ele disse que o Estado deve recorrer, ele vai conversar com o Carlos Brandão, porque é considerado inadmissível. O Raimundo Oliveira, eu até perguntei para ele, presidente, mas se for para pagar, paga apenas quem é sindicalizado. Ele falou, não, mas a ação é coletiva, e a ação sendo coletiva, todo mundo paga, porque todo mundo foi beneficiado. Mas espera aí, não fui eu que... Se eu não sou sindicalizado, eu não contratei o sindicato para me defender. É mais ou menos assim que o Felipe Camarão defende, né? O Felipe Camarão põe esse ponto de vista, e ele alega também haver inconstitucionalidade, irregularidade nessa decisão do ministro Marques Nunes. Mas, pelo que eu li, na decisão, ele dá em caráter liminar mais para garantir o seguinte: deixa o dinheiro aí, enquanto a gente analisa se
o sindicato tem direito ou não, se a banca de advogados tem direito ou não. Depois que a gente analisar isso, aí sim a gente vai dizer, tem direito? Tem, então paga. Se não tem direito, então libera o recurso. É mais ou menos isso. A questão é que está muito próximo do governo pagar os professores. Hoje, para um VT para o JM1, aqui da TV Mirante, eu fui lá no sindicato conversar com Raimundo Oliveira e tinham algumas professoras, elas disseram, eu vim agora aqui sair do sindicato porque eu não quero dar o meu dinheiro. Eles podem até levar esse dinheiro que ainda não caiu na minha conta, mas eu não vou mais tirar para pagar o sindicato, porque o sindicato não está sendo honesto com a gente. Mais ou menos isso. O próprio Felipe Camarão, nas redes sociais, pediu uma mobilização dos professores para que eles não aceitem. A questão toda é que vai ser um pequeno grupo, porque não são todos os professores que vão ser beneficiados com o recurso do Fundef, como eu expliquei para vocês. É só quem trabalhou de 98 a 2006. Então, não são tantos professores assim, mas o recurso é muito. O recurso é bastante e eu considero 150 milhões fora da realidade, eu acho, de qualquer escritório de advocacia. Dividido por 5, 30 milhões para cada, se for igualmente, né? Se for, exatamente. Se for igualmente, agora vai ser mais uma novela. O sindicato já vinha tentando isso. Agora aguardar para ver como é que o governo do estado vai se manifestar. Olha que esse recurso do Fundef daqui do governo já deu o que falar. Primeiro, o governo foi procurar o Supremo para saber se do valor dos juros podia aplicar todo na educação ou poderia aplicar em outras áreas. Aí ficou, não, 60% é dos professores, 40% para aplicar na educação. Aí sempre essa confusão, os professores só olhando. Parece aquela cena do Alto da Compadecida. Não sei se vocês lembram, estou cansado de ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre. É mais ou menos assim. Vai ter dinheiro do Fundef? Não vai ter. Vai ter mais, vai ter menos. É mais ou menos assim. Uma boa confusão, né? Que confusão. Quando a gente acha que já vai se resolver. Ô, Carla, tem mais alguma coisa? Não, eu só queria reforçar. É porque realmente eu acho uma banca muito grande. O Simpracema nunca teve essa banca de advogados. Eu esqueci de dar informação para vocês que a ação não é do Simpracema, gente. A ação é do governo do estado. Assim como a ação é da Prefeitura de São Luís, assim como a ação é da Prefeitura de Imperatriz, porque foram os municípios e os estados que entraram contra a União. E esses precatórios foi por meio de um acordo judicial. Quem fez o acordo judicial não foi o sindicato. Quem fez o acordo judicial foi o governo do estado. Por isso que me causa estranheza. E depois, 19 assembleias, aí o Raimundo Oliveira, em outra oportunidade, me disse assim, a assembleia existiu. Lá, vota quem tiver. E a maioria vai ter que aceitar. Ou seja, aceitar a contratação de 5 escritórios de advocacia para um caso só, e um caso que não é nem do sindicato. O que é... Não, eu realmente queria entender, mas me causa bastante estranheza. Tá bom? Tá bom, cara, com essa... E eu quero dizer para vocês que a confusão lá no Anil, próximo do Meu Mundo Turu, eu sabia que ia acontecer. Mas hoje não foi aquele problema assim do semáforo? Não, é lá na rotatória da igreja de São Sebastião, que a prefeitura quer fazer uma intervenção lá que vai mexer na pracinha. Pátio da igreja. Exatamente, uma igreja de mais de 100 anos. Aí eu fico aqui com uma pergunta para vocês dois, e se o ouvinte quiser responder, quando foi feita a via expressa, a obra foi embargada mais 2 vezes, por ação do IFAM. Quem presidiu o IFAM na época? Cátia Bogeia. Por quê? Porque a igreja histórica, centenária, lá, as máquinas poderiam prejudicar a estrutura. As máquinas que estavam passando lá embaixo, a igreja lá em cima. Aí o que acontece? Cadê Cátia Bogeia? Porque a igreja tem mais de 100 anos. Ela não é histórica, não, ali. Quer dizer que as máquinas que vão passar no pátio da igreja, não vai prejudicar a estrutura da igreja, não? Vocês sabem me responder onde ela está? Eu sei que ela está no Instituto Municipal do Patrimônio Histórico.
Espaço aberto aqui para. Eu não tenho a resposta. Não? Não me olha que eu não sei responder. Tá bom. Talvez a Kátia possa Então, responder. Espaço está aberto, Carla, obviamente. tá fazendo né? pergunta muito difícil pergunta para uma difícil. sexta-feira. Aí tu pergunta sobre o IFAM, aí tu pergunta sobre o sindicato dos professores, essa ação com 5 Tá escritórios. muito perguntadora hoje. Tá, É porque eu busquei as respostas antes de chegar aqui e não consegui. Porque a intervenção no retorno da Coab foi um tiro no pé da Prefeitura de São Luís. Eduardo Braide errou demais ali. Eu sei que lá na igreja o protesto está desde ontem à noite. Foi hoje de manhã, continuou o protesto. Muita gente lá com a grita estava grande. Eles não querem sair de lá enquanto não tiver a garantia de que a Prefeitura não vai colocar as máquinas lá para mexer no pátio da igreja. E se for na justiça, eu arrisco o palpite de que ele vai ganhar. Não sei como é que a justiça vai obrigar aquele pessoal a sair dali. Mas se for na justiça, ele vai ganhar. Ele não ganhou naquele terreno de 177 metros quadrados, lá na Avenida São Luís Rei de França, terreno particular. Ele ganhou, pagando só 15 mil por 177 metros quadrados, em plena São Luís Rei de França. Eu queria ter a mesma sorte. Tá bom, Carla. Bom Tá fim bom, de semana. gente. Bom fim de semana e até segunda. Naquele esquema. Esse fim de semana eu não vou estar totalmente de folga, não. Sábado eu folgo só parcialmente. E domingo eu trabalho, porque tem política, né? Para trazer as informações. Tchau, tchau, gente. Valeu, Carla.